Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados recusam por 251 votos a 233 a autorização para o Supremo Tribunal Federal processar por crime comum o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Depois da vitória, governistas falam em virar a página e investir na retomada da agenda positiva do país. Para a oposição, o governo saiu enfraquecido. E você vai ver também. Na CPI mista da JBS, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, nega a existência de irregularidades na liberação de empréstimos ao grupo JIF dos irmãos Batista. Comissão de Constituição e Justiça discute a volta da obrigatoriedade do extintor de incêndio nos carros, o que, desde 2015, é opcional. Moedas, selos, antiguidades. Um evento aqui em Brasília é ponto de encontro para quem gosta de colecionar. A Câmara dos Deputados também está nessa. A sessão do plenário para votar a autorização ao STF para que a Justiça investigasse o presidente Michel Temer e 2 de seus ministros durou 12 horas e meia. No final, foram 251 votos a favor do relatório, que negava o prosseguimento da denúncia, contra 233 favoráveis à continuidade. Assim, Temer só poderá responder aos processos contra ele quando deixar o cargo de presidente, em janeiro de 2019. O Supremo Tribunal Federal ainda vai decidir se o mesmo valerá para os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. No dia da discussão, a estratégia dos oposicionistas foi não marcar presença, para evitar o quórum que permitiria iniciar a votação. No plenário, relator e advogados de defesa afirmaram que a denúncia do Ministério Público é um ataque arbitrário a todos os políticos. A repórter Cláudia Lemos conta como foi. Antes das 10 horas, o relator na Comissão de Constituição e Justiça já estava na tribuna para apresentar seu parecer, contrário à abertura de processo criminal contra o presidente Michel Temer. Para o deputado Bonifácio de Andrada, a denúncia do Ministério Público caracteriza como crime o que são atividades normais da política. Eu pergunto à casa, algum presidente da República pode não ter o direito de nomear ministros? É lógico, o presidente da República pode nomear ministros. Então é a primeira tese inteiramente indefensável da Procuradoria da República. Andrada e os advogados de defesa sustentaram que a Procuradoria-Geral da República baseou a denúncia exclusivamente em delações. Na verdade, não passa de peça inepta, que veio desacompanhada de um mínimo que fosse de elemento probatório, que se sustenta na palavra de notórios e confessos criminosos, os quais, aliás, para se livrarem de seus malfeitos, aceitaram dizer aquilo que queria ouvir o senhor ex-procurador-geral da República. Relator e advogados acusaram o Ministério Público de atuar politicamente contra os políticos. Nós estamos, sim, diante de um caldo cultural que visa construir um etiquetamento de vossas excelências. Etiquetamento que, ao fim das contas, redunda na seguinte conclusão: todo político é bandido e o que não for bandido é suspeito. Cada deputado da oposição deveria se enxergar na posição dos inocentes que ora são acusados, porque qualquer um de nós pode vir parar nos jornais, pode ser atingido na sua honra. A estratégia da oposição era não registrar presença no plenário para evitar o quórum de votação. Só governistas se inscreveram para discutir o parecer. Não se pode aceitar que indiscriminadamente e a qualquer termo sejam acusados todas as instâncias do poder político brasileiro, sem qualquer fundamentação, sem qualquer razoabilidade. Todo parlamentar recebeu, e eu também recebi, uma carta do senhor presidente da República. De todos os ministros, nós também recebemos dos ministros acusados. O país está estabilizado.
Nós já estamos reduzindo o desemprego, aumentando a área produtiva. O Temer fica até as eleições. Depois ele acerta as contas com a Justiça. A presidência da sessão já tinha orientado o encerramento de outras atividades para que os deputados fossem ao plenário. Alguns oposicionistas até estiveram lá, sem marcar presença ou falar. Por volta de meio-dia, o presidente Rodrigo Maia encerrou a discussão, porque todos os inscritos para discutir o parecer já tinham falado. Como não havia ainda o quórum de 342 deputados para iniciar a votação, governistas retornavam à tribuna e provocavam deputados da oposição. E esses professores da rede estão escondidos no Salão Verde. Os seus eleitores querem que vocês venham aqui. Os seus eleitores querem que vocês venham aqui e apontem os defeitos do novo governo. A oposição montou sua trincheira do lado de fora do plenário. Em duas tribunas alternativas, os deputados se revezaram em discursos contra o governo. Um painel simulava um placar com imagens de deputados a favor e contra o prosseguimento da denúncia. O objetivo era convencer os indecisos. As concessões e negociatas feitas para evitarem essa segunda denúncia chegam a 32 bilhões de reais. Perdão de dívida de ruralistas, leniência elástica exacerbada para os bancos, com multas tipo que valiam 500 milhões de reais, valerem agora 50 milhões de reais. Anistia das multas de crimes ambientais. Foram 9 horas até que o governo conseguisse reunir o quórum necessário para colocar o pedido do STF em votação. A oposição queria empurrar a votação da denúncia para um horário em que ela pudesse ser acompanhada pela população na TV. Foram muitas horas de impasse até que o primeiro voto fosse declarado. No início da tarde, com 283 deputados no plenário, esvaziado em parte pela oposição, governistas faziam apelos. Era preciso pelo menos a presença de 342 deputados para a votação ser iniciada, mesmo número exigido para que a denúncia siga adiante. Um requerimento de adiamento de votação por uma sessão foi colocado para ser votado, forçando os partidos de oposição a comparecer ao plenário. A decisão não foi bem recebida. Esta votação desse requerimento não pode ser um processo de chantagem com os parlamentares. A gente precisa ter essa decisão, mas não da forma como está sendo dado. De volta ao plenário, mas sem marcar presença nem votar o requerimento, deputados da oposição fizeram uma contagem regressiva pelo fim da sessão. Fora Temer! Fora Temer! E tanto a votação do requerimento quanto a sessão foram encerradas sem a presença suficiente para o início da análise principal sobre a continuidade ou não da denúncia contra o presidente Temer e 2 de seus ministros. Somente na sessão seguinte, atingido o quórum e com o plenário tomado por parlamentares e cartazes, as bancadas começaram a ser orientadas quanto ao voto sim ou não ao relatório contrário à denúncia do Ministério Público. Agora, presente no plenário, a oposição explicou a obstrução feita durante todo o dia. Recebemos hoje aqui as maiores ofensas, mas o nosso propósito era levar essa votação para a noite de hoje, quando o cidadão vai estar na sua casa e vai estar acompanhando como vota o seu representante aqui em Brasília, visto que 97% da sociedade brasileira não acredita mais no presidente Temer. Essa denúncia é absolutamente inepta, fruto de uma armação sórdida para derrubar o presidente da República, o que seria uma irresponsabilidade. O Partido Progressista e o Bloco, junto com a Avante, Vou votar. esperam que com a votação de hoje se encerre esse ciclo de denúncias políticas mal feitas, parciais, irresponsáveis. Ela continua a ser uma narrativa que tenta criminalizar partidos políticos e o presidencialismo de coalizão. O PDT está convencido de que há sim crime para ser investigado e esse governo, representado por esse presidente, que tem feito de manhã, de tarde, de noite articulações
para se manter no cargo, liquidando as estruturas do governo. O PPS que votou a favor do impeachment da presidente Dilma pelas razões da época e faria de novo. O PPS que votou pelo afastamento do ex-presidente, hoje presidiário, Eduardo Cunha. Vota para a apuração e o prosseguimento da denúncia, portanto, contra o relatório do relator. E às 7h05 começou a votação, deputado por deputado, como foi feito na análise da primeira denúncia contra Michel Temer e no impeachment de Dilma Rousseff. O primeiro a votar foi o deputado Paulo Maluf, que teve prioridade por problema de saúde. Pelo relatório do eminente deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, voto sim. Muito embora respeite o nosso relatório não há condição de votar favorável ao texto. Lamentando muito o momento que o Brasil vive hoje, eu sou contrária ao relatório. Deputados da base aliada comemoraram o resultado e falam agora em retomar o crescimento econômico do país. Já para a oposição, o governo saiu enfraquecido, pois teve menos votos do que na denúncia anterior. O governo venceu, mas com uma vantagem menor que na primeira denúncia. Foram dados 22 votos a mais contra o prosseguimento da investigação. Na primeira, a vantagem tinha sido de 36 votos. Oposicionistas disseram que o governo saiu enfraquecido. Governistas destacaram a capacidade de mobilização da base. Nós mostramos que somos mais fortes do que esses que, nos subestimando, achavam que podiam nos derrotar. O governo sai muito enfraquecido, sem força para empreender qualquer mudança importante para o país e dependendo de comprar votos para conseguir aprovar qualquer coisa aqui na casa. É uma situação de ganhar, mas não levar em termos de credibilidade, de pujança, de ânimo, como um governo que queria se recompor e recomeçar. Vitória do Rodrigo Maia, nosso presidente, que foi firme, seguro, porque ele é reformista, acredita no novo Brasil. Do presidente Michel, que vai continuar tranquilo, fazendo as reformas que o Brasil precisa. Nós estamos vendo uma agenda acelerada de extermínio de direitos, de uma venda absurda do patrimônio brasileiro, e nós vamos ter que construir uma resistência. A sociedade está esperando que o Congresso Nacional, Câmara e Senado possam votar questões que envolvam a geração de emprego no país. Ao final da votação, o presidente Rodrigo Maia disse que agora a Câmara precisa avançar em pautas que interessam ao país e defender o maior diálogo entre o Executivo e o Congresso. O Congresso também pode colaborar, independente de ser iniciativa ou não do Poder Executivo. Tem muita iniciativa da Câmara e do próprio Senado que a gente pode avançar, que a gente tem que avançar e que tenho certeza que a gente pode colaborar muito com esse momento do Brasil. E neste cenário de retomada da agenda econômica, aguardam votação no plenário medidas provisórias que mudam o marco legal da mineração. Além de criar uma agência reguladora para cuidar do setor, elas aumentam as alíquotas dos royalties que as empresas e mineradoras pagam a estados, municípios e ao governo federal. Com isso, a arrecadação com royalties pode aumentar em até 80% e fazer a participação do setor no PIB brasileiro passar de 4% para 6%. As MPs precisam ser votadas até o dia 28 de novembro, senão elas perdem a validade. E tem também outras duas reformas que devem entrar na pauta de votações do plenário da Câmara até o fim do ano. A tributária e a previdenciária. A da Previdência, inclusive, foi considerada como prioridade pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Na trilha das reformas, a da Previdência já está pronta para ser votada no plenário da Câmara e precisa de votos favoráveis de ao menos 308 deputados em 2 turnos de votação para ser aprovada. No primeiro semestre, ela passou na comissão especial depois de cerca de 4 meses de discussão, em audiências públicas marcadas por embates entre governo e oposição e representantes de classes que serão afetadas pela reforma, como a dos policiais. Sente e permitimos a reunião. Sente e vamos continuar a reunião. A palavra é do relator. Não vou abrir. Já a discussão da reforma tributária está mais amena. A proposta mexe com a forma de cobrar e distribuir a receita de impostos, taxas e contribuições no país. Uma das ideias é de acabar com 9 impostos que existem hoje no Brasil para simplificar o sistema tributário e, por fim, a chamada guerra fiscal entre os estados.
A proposta está em análise em uma comissão especial e deve voltar à agenda da Câmara neste segundo semestre. A Câmara pode finalizar o debate do novo Código de Processo Penal. As alterações em análise numa comissão especial buscam atualizar a lei, que é de 1941. Entre as mudanças propostas está o prazo máximo de 180 dias para a prisão preventiva, que atualmente não possui prazo, e a prisão apenas após o trânsito em julgado. Hoje é permitida depois da condenação em segunda instância. E mudanças nas regras da delação premiada, que podem reduzir o poder do Ministério Público para negociar as delações. Uma lei que beneficia os exportadores brasileiros desde 1996 também é pauta de uma comissão especial. É a Lei Candir, que dispensa do pagamento de ICMS quem exporta principalmente produtos agrícolas. A norma previu que uma lei complementar deveria ser aprovada pelo Congresso Nacional para compensar os estados com a perda da arrecadação. Mas até agora isso não foi feito. O caso veio parar no Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Congresso tem até o fim de novembro para aprovar essa regulamentação. E uma proposta de emenda à Constituição modifica as normas de tramitação de medidas provisórias. A PEC muda o processo estabelecendo que as medidas provisórias sejam analisadas por comissões especiais na Câmara e no Senado e não mais numa comissão mista. Além disso, reduz o prazo para a votação da MP, que vale por até 120 dias. Pela proposta, a Câmara terá até 80 dias para analisar cada medida provisória e o Senado 30 dias. Se a MP for modificada pelos senadores, os deputados terão mais 10 dias para analisar as alterações feitas. Cabe aos deputados definir as prioridades de votação. Às vezes os deputados não entendem da importância que tem a gente reformar a Previdência para acabar com os privilégios. Eu acho que a gente não pode fugir dessa agenda, a gente tem que ter coragem de continuar discutindo com todo o desgaste, com toda a incompreensão que muitas vezes a sociedade tem em relação a esse tema. Claro que nós vamos precisar reduzir o tamanho da reforma da Previdência, vamos focar nos privilégios. Nós temos que focar na idade mínima e na reforma do serviço público. E você vai ver daqui a pouco, aqui na Revista da Câmara. Na CPI mista da JBS, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, nega a existência de irregularidades na liberação de empréstimos ao grupo JIF dos irmãos Batista. Moedas, selos, antiguidades. Um evento aqui em Brasília é o ponto de encontro para quem gosta de colecionar. A Câmara dos Deputados também está nessa. Eu volto já. A CPI mista da JBS ouviu mais um ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda Fontes, que comandou o banco de 2011 a 2014. Ele negou a existência de irregularidades na liberação de empréstimos ao grupo JIF e disse aos deputados que nunca recebeu orientações do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para atuação política na presidência da Caixa Econômica Federal. Jorge Hereda apresentou um panorama da situação da Caixa Econômica Federal durante o período em que presidiu o banco. Afirmou que uma das estratégias foi reduzir juros para ampliar o espaço no mercado. Foi questionado sobre os empréstimos ao grupo da JBS e afirmou que não houve irregularidades nas transações e nem prejuízos ao banco. Nenhuma operação feita pela Caixa para a JBS ou para qualquer outra, certo? Pode ter algum erro, alguma coisa pequena, mas tenha sido feita fora das normas da Caixa. Os parlamentares questionaram se houve pressão política para favorecer o grupo dos irmãos Batista. O ex-presidente admitiu que foi indicado pelo PT, mas disse que nunca recebeu orientações do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para a atuação política da presidência da Caixa Econômica Federal. Jorge Hereda recebeu apoios e críticas. Aqueles infiltrados lá dentro, foi uma verdadeira festa lá dentro. E o senhor era o presidente, não saía nada sem o processo chegar naquele comitê da presidência, que sou de presidente e saindo. Valores altos, do Alpargatas, outros grupos interessados. Então é difícil crer em alguém que teve uma carreira como o senhor, e aqui eu faço essa registro do deputado Marum, limpa, até chegar nesse momento do senhor estar sentado aqui ser ouvido. O doutor Jorge Hereda nunca foi sequer ouvido pela Polícia Federal, por quê? Porque não há nenhum elemento, não existem fatos
que justifique. Todo mundo aqui sabe como é que funcionava o negócio. Né? Quer ouvir mesmo? Chama o Fábio Cleto, chama o Desirrier, chama o Gedel. Eles vão nos contar bem direitinho como é que funcionava. Não é o doutor Hereda que vai nos explicar como é que funcionava. A Caixa é um dos maiores bancos do país. Então, é natural que ela tenha um relacionamento com empresas corporates. E essas empresas, você tem hoje, que eu não posso falar exatamente quais são os bancos, mas eu tenho certeza que todos os grandes bancos do Brasil têm operações com a JBS e em condições muito semelhantes à da Caixa. A CPI mista da JBS ainda aprovou requerimentos de convocação e convite para novos depoimentos. Semana que vem, ouvi, se não me engano, o Saldi e o Pelela. Eu penso que ali nós vamos encontrar mais contradições do que encontramos agora no depoimento do Jorge Hereda. Na Comissão Especial do Transporte Rodoviário de Cargas, foi apresentado o parecer do relator, o deputado Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo. O texto trata de pontos como a parada e o descanso dos trabalhadores do setor, além do endurecimento das penas para crimes de roubo e receptação praticados contra prestadores do serviço de transporte rodoviário de cargas. A votação do relatório está prevista para o dia 22 de novembro. E foi apresentado o relatório do projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das principais mudanças é o aumento do tempo máximo de internação dos jovens infratores, que passaria de 3 para 10 anos. Depois de muita discussão, um acordo permitiu a leitura do parecer na comissão especial que analisa mudanças no ECA. O texto agrava as penas para os adultos que usam menores na prática de crimes, destina 20% do fundo penitenciário para estabelecimentos socioeducativos e responsabiliza governantes que deixarem de oferecer estruturas de internação nas condições previstas pelo Estatuto. Mas a principal mudança é o aumento no tempo máximo de internação dos jovens infratores, que passaria de 3 para 10 anos. Alguns deputados não concordam com isso. O adulto condenado a 60 anos, ele pode progredir de regime com o cumprimento de 1/6 da pena, 10 anos. Então, portanto, quando eu digo que o adolescente fica em privação de liberdade 10 anos, ou pode ficar em privação de liberdade por 10 anos, eu estou equivalendo esta internação de 10 anos a uma sentença para um adulto de 60 anos. O relatório incluiu uma gradação na aplicação do tempo máximo de internação. 12 e 13 anos continua sendo 3 anos. 14 e 15 anos, o tempo de internação poderá ser de até 5 anos. Para adolescentes de 16 anos, poderá ser aplicado até 7 anos de internação. Os jovens infratores de 17 anos poderão ter até 10 anos de privação de liberdade. O relator restringiu o aumento do tempo de internação para crimes contra a vida e defendeu a diferenciação. Há um equívoco quando você não faz a diferenciação do adolescente que tem 12 anos para o que tem 17. O que tem 17 anos, teoricamente, já está muito mais avançado psiquicamente, evolutivamente, para ter discernimento das suas ações. Portanto, é um equívoco tratar o adolescente de 12 anos igual trata o adolescente de 17. O presidente da comissão explicou que um acordo exige que os deputados concluam a votação do aumento do tempo de internação até o final de outubro. Para evitar que se aprove a diminuição da maioridade penal lá no Senado. Agora, aqueles que não contribuírem para o aumento do tempo de internação no ECA estarão ajudando, indiretamente apoiando aqueles que querem diminuição da maioridade penal. Ou seja, está na hora de ter maturidade. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi discutida a volta da obrigatoriedade do extintor de incêndio nos carros, o que desde 2015 é facultativo. O extintor pode voltar a ser item obrigatório nos carros, uma exigência que foi derrubada há 2 anos pelo Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho entendeu que o extintor não era muito eficaz, mas alguns especialistas em segurança discordam. Por essa razão, um deputado apresentou proposta para mudar a regra outra vez. O projeto tem a seguinte finalidade: proteger vidas
quando houver incêndio em veículo. A audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça debateu o assunto. Para quem defende a proposta, os gastos com o extintor seriam de, no máximo, R$ 30 por carro. E a mudança na regra só teria trazido prejuízo. Foi um prejuízo enorme em empregos, principalmente. A gente calcula em 40 mil pessoas que foram demitidas nesse processo, perda de arrecadação, além de problemas de várias empresas que inclusive foram à falência porque tinham matéria-prima girando, tinha pedidos, tinha tudo e tudo parou de um dia para o outro. Hoje, o maior risco de incêndio nos carros é na parte elétrica, no sistema de vidros e de faróis. Por isso mesmo, um projeto da Câmara quer voltar com a presença obrigatória dos extintores. Quem é contra argumenta que os carros já melhoraram muito tecnologicamente e estariam bem menos propensos a pegar fogo. Outro argumento é que, no final das contas, o custo dessa medida vai ser repassado ao comprador. Neste fim de semana, o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, recebe um evento inovador que vai reunir num único espaço filatelistas do mundo inteiro, colecionadores de cédulas e moedas, antiguidades, artesanatos e orquídeas. A Câmara dos Deputados também está nessa e vai expor acervos da Constituinte de 1823, além de obras raras e da livraria virtual. A exposição de selos da Colecionar 2017 contou com a participação de filatelistas de 55 países e de todos os estados brasileiros. Artistas plásticos também deram uma nova interpretação para as antigas caixas de correio, no espaço montado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O presidente da Sociedade Internacional de Filatelia fez, junto com o presidente dos Correios, o lançamento do selo Brasília Patrimônio Mundial. A Câmara está participando com um estande, onde são exibidos livros da coleção Edições Câmara. E são divulgadas também obras raras e documentos da primeira Constituição brasileira de 1824, que estão sob os cuidados da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara. Esses materiais passam por um trabalho permanente de conservação, restauração e digitalização para colocar um conteúdo cada vez maior disponível na internet. Eu fico por aqui, mas você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau!